Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Bom, a gente viu aí, após a renegociação de dívida, a Azul literalmente voar na Bolsa de Valores, né? A Gol também apresentou uma boa e forte valorização. A pergunta é se esses movimentos de alta deverão continuar, não é? Essa é a pergunta que se faz. No geral, quando a gente olha o operacional do quarto trimestre, o que a gente vê é um operacional forte. Foi isso que a gente pôde ver na apresentação do quarto TRI das empresas aéreas. E aí você tem do outro lado as renegociações com as dívidas. Isso, de fato, dá um fôlego para que as companhias possam, vamos dizer assim, melhor performar os seus investimentos, usar o tempo para melhorar os seus resultados, né? A Azul, por exemplo, já negociou 90% de sua dívida com os arrendadores de aeronaves, eliminando diferenças de preços relacionados ao período da pandemia e de taxas contratuais. Em troca, a empresa vai dar ações e títulos de dívida aos credores. O apoio dos lessores se materializou não porque eles são legais, ou dos credores se materializou, não porque eles são legais ou porque gostam da gente. Foi uma boa decisão de negócios, pois somos uma companhia que produziu mais de 1 bilhão em EBITDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, em 2022, e eles perceberam que a empresa não está precificada corretamente, afirmou o CEO da Azul, John Rogerson. A Gol também anunciou ter concluído a reestruturação de títulos com a holding Abra Group e um grupo de credores. A Abra assinará até 1,4 bilhão de dólares de Security Notes Senior para 2028. Os títulos serão usados para aumentar a posição de caixa da empresa em até 451 milhões de dólares. Também vão refinanciar o capital de 1,077 bilhão de notas da Gol. As renegociações, de fato, elas ajudam a destravar o preço, né? O operacional dessas empresas tende a seguir melhorando. Elas estão aí com uma taxa de ocupação aí próximas, numa média aí de 80% dos voos. E o que é que a gente vê? A gente vê o governo federal também se empenhando em criar um programa para oferta de passagens de até R$200 o trecho, de R$200 o trecho, cada trecho, né? Então ida e volta seria R$400, num programa que a ideia é que as companhias peguem os assentos vazios de determinados voos e coloquem-os para vender por este preço. Desta forma, consegue garantir um aumento da taxa de ocupação, chegando, quem sabe, a próximo de 100%, 95%, né, com essa oferta de passagem mais barata. O governo usaria os bancos oficiais, Banco do Brasil e a Caixa, para ofertar uma condição das pessoas adquirirem essas passagens mediante possíveis parcelamentos em até 12 vezes. Né? Então, os bancos ganhariam com cobrança de juros, as companhias aéreas ganhariam disponibilizando assentos que estariam vazios, né? Então melhora o desempenho operacional delas, e o governo está apenas sendo um mediador nessa história toda, e isso estaria sendo destinado a servidores públicos, jovens que estejam fazendo o FIES, né? Estejam dentro do programa do FIES, e não sei, acho que parece que um grupo também seria os professores, não sei. Mas, de toda sorte, a ideia é boa. O que nós esperamos é que os números comecem a melhorar cada vez mais. Tem aí um componente de custo que ainda é relevante do ponto de vista de combustível, tem já alguns acordos aí, por exemplo, de redução de impostos em São Paulo, dado pelo governador Tarcísio. Há conversas com o Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, também para ter reduções do querosene, de aviação. Então, entendemos que outras equações poderão estar acontecendo e que possam permitir que o resultado das empresas também acabem melhorando com o decorrer do tempo, não é?
Então é isso, são algumas ideias que a gente tem, alguns dados que a gente apresenta aqui para vocês, e o que eu queria reafirmar para vocês é que vocês precisam investir no que vocês conhecem. Gravem isso e levem para a vida inteira. Invistam no que vocês conhecem. Então, estude o que você está investindo, entenda a dinâmica do negócio, e a partir do momento que você se sentir seguro e confiante, tome suas decisões. É isso que é fundamental. Olha, um conselheiro que foi da Oi está criticando o plano de recuperação da empresa. Ele acabou sendo reconduzido, né, agora como conselheiro indicado pelo Vitor Adler, né, o Rafael Manhães. E ele vem criticando. Ele diz que o plano de renegociação de dívidas com injeção de 1,4 bilhão, previamente acordado com os credores, no contexto de entrada da segunda recuperação judicial, ele não é benéfico para os acionistas minoritários. Na sua leitura, as condições não são adequadas, sobretudo em relação às garantias e à previsão de diluição do atual quadro acionário da empresa. Esse é um fator que a gente vai explorar nos próximos vídeos, falar sobre essa questão da diluição do quadro acionário da empresa. O Rafael Manhães, que reforço aqui, era indicado pelo Vitor Adler, ele voltou a ser eleito agora nessa última assembleia do dia 16 de março. Ele vem dizendo que a empresa está propondo, na verdade, uma liquidação de todos os ativos de valor da empresa para amortizar o endividamento. Ele enxerga que vender a participação, por exemplo, na Vital e vender também a Oi Fibra trará problemas futuros para a própria sobrevivência da empresa, caminhando para uma companhia esvaziada que terá apenas uma dívida remanescente que não se sabe em quanto estará, né? No entendimento dele, além de não resguardar os interesses da empresa, a proposta de revisão de dívida está em bases desequilibradas e prejudica os acionistas minoritários e a própria sobrevivência da Oi. O presidente do Conselho de Administração da empresa, o Eleazar de Carvalho, se manifestou na Assembleia com posicionamentos que respondem às acusações do conselheiro Rafael Manhães. O Eleazar reiterou os argumentos em justificativa da nova RJ e disse que o conselho da empresa tem acompanhado as negociações e os detalhes há meses. A posição do presidente rebate, de certa forma, a acusação de Rafael reclamar que o prazo de análise do material foi restrito a apenas parte da madrugada do dia 1º de março, quando foi entregue ao Tribunal de Justiça o novo pedido. Segundo ele, um material prévio em uma forma de bullet points foi apresentado no dia 28 de fevereiro, mas não foi disponibilizado para análise dos demais conselheiros, sob o curioso argumento de que seria altamente sigiloso. Para ele, a aprovação do requerimento de RJ estaria sendo feita sem qualquer juízo de valor sobre o esboço dos termos e condições daquilo que estava sendo negociado. Por isso, acredita que os aspectos que podem ser relevantes não teriam sido devidamente aprofundados, como o prazo legal para apresentar o plano é de 60 dias, a partir da aprovação por parte do juiz. O conselheiro acredita que não haver qualquer urgência legal que explique a submissão da matéria na forma como foi conduzida. Ele também alega não ter havido tempo hábil para estudar as condições de financiamento dos 275 milhões de dólares a serem pagos em 15 meses. Diz que a garantia para esse aporte é a alienação de 95% das ações da Oi na Vital, algo que a Anatel já avisou que não deixará acontecer até que se resolva a questão das concessões e os bens reversíveis. Esse é um outro assunto que a gente vai abordar também nos próximos vídeos, a questão dos bens reversíveis, para que vocês entendam um pouco mais. Mas que essa participação na empresa de rede neutra teria sido valorada em aproximadamente 8 bilhões por um terceiro independente. Assim, alega que é absolutamente desproporcional a entrega de uma garantia de pelo menos 5,5 vezes a dívida garantida.
ainda mais no cenário em que, por um lado, essa dívida estará protegida com os privilégios permitidos pela lei falimentar, por outro, o ativo dado em garantia apresenta expectativa de liquidez alta e encontra-se em fase de valorização. Com a quitação da primeira linha e a constituição de uma segunda linha de financiamento no valor de 4,75 bilhões, a garantia original incluiria o restante da participação na Vital e um conjunto de outros ativos, incluindo as ações da Oi Fibra. Rafael afirma que a avaliação dessa unidade de clientes é de cerca de 12,5 bilhões. O número que eu tinha era 11 bilhões, que tinha sido feito pelo Santander, mas aqui eles estão falando em 12,5 bi. Não sei quem fez essa outra avaliação. A do Santander foi em janeiro, 11 bilhões da Oi Fibra. Mais uma vez, propõe-se a entrega de garantias em valores superiores a 5 vezes o valor da obrigação garantida, mesmo em um cenário que essa contará com as prioridades e privilégios assegurados no financiamento. Em recente entrevista, o presidente Rodrigo Abreu explicou que o fato da Oi Fibra e as ações da Vital terem sido dadas em garantia não quer dizer que essa garantia será executada. Trata-se apenas de uma forma de assegurar a entrada de recursos necessários a esse processo de transição da empresa, que com a dívida reequacionada volta a ser uma empresa saudável do ponto de vista de geração de caixa. Depois falaremos mais num outro vídeo sobre as questões relacionadas à diluição dos acionistas atuais. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.